Vamos ao segundo painel do dia, que irá discutir a arbitragem no Brasil, evolução histórica e desafios. Para este tema, convido o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, o doutor Celso Xavier, o advogado e doutor Alexandre D'Ambrosio, vice-presidente de Assuntos Corporativos e Institucionais na Vale, e, para mediar o painel, Dani, Jorge Abud, sejam muito bem-vindos, podem tomar seus lugares, e um bom debate a todos. Então, bom dia, dando seguimento aqui a esse belo evento que foi montado pelo BDL para discutir a questão da arbitragem e a sua relação com o direito constitucional, com os temas contemporâneos que estão candentes e adjacentes a esse tema. Vai dar continuidade aqui ao nosso segundo painel, já composto aqui, e dando início ao debate sobre a evolução e a complexidade que a arbitragem tem adquirido. Vamos iniciar aqui uma fala com o doutor Alexandre D'Ambrosio, e aí, primeiro-ministro, então, ótimo, melhor ainda. Então, né, ministro André, a gente teve a oportunidade de ontem estarmos juntos numa mesma mesa, né, na Fiesp, em que debatemos complexidade que o compliance, né, foi adquirindo, e os sistemas de autorregulação do privado com interação com o público. E, por curiosidade, até o tema da arbitragem apareceu um pouco no final dos debates ali na Fiesp, então, nada melhor. E Vossa Excelência já apresentou ali conclusões bastante elucidativas, até fazendo uma relação entre os dois temas. Então, vai ser um privilégio ouvi-lo novamente, agora com um foco maior em arbitragem. Então, ministro André Mendonça, por gentileza, com a palavra. Professor Jorge, obrigado, prazer revê-lo. Nos vimos, de fato, ontem na Fiesp, hoje aqui novamente. Antecipar que já fui buscar o professor Gary Zimmermann, né, as obras dele que você fez referência ontem. Prazer também agradecer ao Dr. Murilo pelo convite e pela oportunidade de estarmos juntos aqui hoje, podendo falar sobre a arbitragem, a todos que organizaram também o evento. Está aqui o Alexandre D'Ambrosio, que é da Vale, que tem feito um trabalho aí de busca, do que eu pude acompanhar na minha trajetória na AGU, principalmente, busca das autoridades públicas para a composição de litígios, não em termos arbitrais, mas em termos consensuais. Prazer revê-lo novamente. E o doutor Celso Xavier, que tem um trabalho aí não só na advocacia, mas na arbitragem também. Prazer estar contigo. Privilégio poder falar para um público tão seleto, tão especial e, ao mesmo tempo, qualificado, sobre um tema que, no âmbito do serviço público, não é um tema do dia a dia. Né? Hoje, a lei de arbitragem ela é muito clara na possibilidade, quanto à possibilidade de nós termos uma resolução de um conflito em juízo arbitral, mas ainda isso está distante, pelo menos no âmbito da administração pública direta, da realidade fática e jurídica, vamos dizer assim, para a solução dos conflitos. É verdade que já há, no âmbito da administração indireta, principalmente em empresas públicas e sociedades de economia mista, atuação ou a possibilidade mais concreta de resolução de conflitos nessa seara. Eu quero só trazer uma parte introdutória, algo que eu vivenciei como advogado geral e que está diretamente relacionado à temática de hoje. Nós todos acompanharam a Operação Lava Jato, sabem disso, sabemos nós que houve práticas de ilícitos, esses ilícitos geraram prejuízos a vários setores da sociedade, inclusive à própria companhia. De modo mais específico, aos acionistas da própria companhia. E, em função dessa situação, se instalou um juízo arbitral a partir de acionistas, da iniciativa de acionistas minoritários da Petrobras, e um rol grande de acionistas,
buscando uma recomposição de danos em função dos prejuízos suportados por esses acionistas quanto à desvalorização das ações da Petrobras. Esse juízo arbitral foi instalado e houve uma decisão em caráter preliminar no âmbito do juízo arbitral que reconheceu a competência do juízo arbitral para se definir aquela questão. Uma questão que envolvia indenização por danos em função de prejuízos causados no âmbito das práticas dos ilícitos descobertos na Lava Jato. Essa decisão arbitral, ela se deu numa causa, primeiro, que envolvia a União como litisconsorte da Petrobras. Então, não era um juízo arbitral somente contra a Petrobras, mas também contra a União na condição de acionista majoritário da empresa. Ao mesmo tempo, essa discussão de indenização envolvia valores que chegariam ou poderiam chegar, e isso consta do processo arbitral, a 58 bilhões de reais, que, segundo se noticiava na imprensa, seria a maior discussão jurídica em termos de valores do mundo. Então, uma busca de indenização de 58 bilhões contra a administração pública direta em juízo arbitral. E o fundamento que os acionistas minoritários buscavam como justificativa para a competência do juízo arbitral era o artigo 58 do Estatuto Social da Companhia, que previa e prevê a possibilidade, ou, vamos dizer assim, uma cláusula já de disponibilidade de direito e de interesse de discussão de qualquer questão que envolvesse as questões com os acionistas, eu ainda vou usar essa expressão, no âmbito do juízo arbitral. A União se insurge quanto a isso, e essa insurgência acaba chegando ao Superior Tribunal de Justiça no conflito de competência 151-130, tendo como relatora do caso a ministra Nancy Andrighi. No âmbito da discussão, a União sustentava que o objeto do artigo 58 do Estatuto da Empresa não autorizava ou não legitimava a atribuição à competência do juízo arbitral. E, dentro dessas alegações, basicamente duas. Em primeiro lugar, que o dispositivo do caput do artigo 58 abordava as questões que diziam respeito às relações societárias. E se entendia, e a União entendia, que uma indenização por danos, ela está além do objeto da cláusula em si, porque não dizia respeito às decisões que o acionista tomava no âmbito da gestão da empresa. Mas há uma questão que envolvia fatos ilícitos praticados à margem das deliberações da acionista majoritária e, além disso, fatos que não diziam respeito propriamente às questões legais expressamente previstas na Lei de Sociedades Anônimas ou em outra legislação específica que tratasse da matéria. Um outro ponto é que o artigo 58, no seu parágrafo único, ele tinha uma cláusula excludente do juízo arbitral, basicamente definindo que as deliberações da União, através dos seus votos em Assembleia Geral, que visem a orientação dos seus negócios, eram considerados direitos indisponíveis e não estariam sujeitos, portanto, diz isso expressamente, ao procedimento arbitral previsto no caput desse artigo. À luz desse parágrafo único, a própria justificativa que a União adotou para anuir com esse dispositivo foi essa cláusula excludente. Ou seja,
as relações Petrobras com seu acionista podem ser discutidas no juízo arbitral, mas as minhas deliberações, aquilo que me envolve enquanto ente público, está à margem da possibilidade do juízo arbitral. Eu era AGU quando nós discutíamos esse conflito de competência. Embora já houvesse essa discussão em um período anterior à minha assunção ao cargo de advogado-geral da União. E até mesmo antes e durante a minha gestão, nós tivemos uma equipe de cerca de 5, 6 advogados públicos que haviam sido selecionados no país todo, portanto, membros da AGU, que se especializariam em discussões de juízo arbitral. Ou seja, entre 2018 e 2019, a AGU partiu da premissa seguinte: vamos valorizar o juízo arbitral no âmbito da administração pública direta. Essa discussão mudou totalmente a perspectiva. A União passou a ver o juízo arbitral não como uma possibilidade segura de resolução de conflitos, mas como uma possibilidade de risco jurídico muito grande. Principalmente por se tentar levar um caso que não dizia respeito a uma relação negocial entre as partes, num ambiente de concessão, num ambiente contratual específico, de cumprimento de cláusulas pactuadas, e onde houvesse um consenso prévio para encaminhamento ao juízo arbitral, mas como uma tentativa de se tirar do judiciário uma discussão que não é simples, em termos de ilícitos, e de se tentar usar aqueles ilícitos para se levar novos prejuízos à própria União. Porque a União sempre se viu como ente público, ainda que agentes seus, em determinado momento da história, tivessem praticado os ilícitos, mas também como vítima do processo. Tanto é verdade que a própria AGU, ao longo dos anos, havia proposto ações de improbidade com pedido de indenizações, inclusive por vezes de danos morais, em função daqueles ilícitos. Seria, a União foi vítima e ainda vai ter que pagar novamente pelos prejuízos que tomou. A União foi tão vítima, enquanto ente público, como os demais acionistas. Porque há uma compreensão no âmbito da advocacia do Estado de que o fato de determinados agentes, em um determinado período da história, praticarem ilícitos, isso não retira a posição de vítima do Estado. Até porque é vítima toda a sociedade. Então, retirar valores específicos da União em qualquer contexto, em alguma medida, é retirar valores que seriam aplicados no interesse público. E, portanto, deve haver um zelo naquilo que nós consideramos, ou que se considera no âmbito da advocacia de Estado, como algo que pode, de fato, com segurança, ser levado para um juízo distante daquele juízo tradicional, que é o juízo praticado no âmbito do Poder Judiciário. Isso representou um retrocesso, me permitam dizer, na evolução da prática do juízo arbitral no âmbito da administração pública federal. Hoje, salvo se algo tenha mudado, há uma reserva grande em se levar discussões por parte da administração direta, salvo situações muito específicas, a uma questão de juízo arbitral. Dito isso, embora houvesse essa discussão, ao final, o voto que prevaleceu não foi o voto da ministra Nancy, foi o voto do ministro Luiz Felipe Salomão, que, no entender da União, trouxe segurança jurídica para esse tipo de discussão. Aberta a minha fala a partir dessa perspectiva, me permitam
dizer que, sem dúvida, o juízo arbitral ele tem vantagens. E essas vantagens, elas precisam não só ser reconhecidas em termos teóricos, mas no âmbito da administração pública, ser também bem abalizadas e avalizadas para fins de se criar uma cultura de possibilidade de solução em termos de juízo arbitral. A União ela está muito habituada a resolver conflitos de interesse de forma consensual, enquanto ela mantém ainda uma governança do processo. Que governança é essa? São as conciliações que são conduzidas por conciliadores da própria Advocacia Geral da União. Mas não há uma cultura de se delegar, eu vou usar essa expressão, a um terceiro essa responsabilidade fora do Estado juiz para que ele decida sobre o interesse que envolve o interesse do Estado. Logicamente que nós, quando falamos em juízo arbitral, partimos do pressuposto necessário até de que estamos falando sobre direitos disponíveis. Mas a manifestação de vontade do ente público para disponibilizar esse interesse ainda enfrenta relutâncias. E volto a dizer, em função desse caso específico, se deram vários passos atrás para uma busca que havia de solução no âmbito dessa seara. O juízo arbitral, ele, embora nós tenhamos uma regulamentação aí que já leva mais de 25 anos, e com um consenso doutrinário e hoje com muita segurança, possibilidade de se fazer também no âmbito da administração pública, de qualquer contexto, quando se está diante de direitos disponíveis, nós precisamos entender que a decisão das partes entre a resolução de um conflito no juízo do Estado ou no juízo arbitral, ela envolve uma avaliação de riscos prévios e de interesses. Então, se eu tiver uma perspectiva de que os princípios que devem nortear o juízo arbitral, eles estarão presentes em qualquer discussão, haverá uma maior predisposição, não só dos agentes privados, como também dos órgãos de Estado, de buscar essa metodologia de resolução de conflito. Então, o juízo arbitral ele tem que oferecer mais vantagens ou menores riscos do que o Estado juiz. Então, um eixo central para essa vantagem no âmbito do juízo arbitral, uma garantia de imparcialidade. Esse é o primeiro pressuposto. Nós precisamos que o sistema de justiça arbitral tenha uma dimensão percebida, sentida, no âmbito do serviço público, dos entes públicos, de que serão feitas análises imparciais. Por que eu digo isso? Sem dúvida que, ao longo de 21 anos na Advocacia da União, nós ouvíamos dos advogados privados uma queixa de que parte da justiça era fazendária e que isso prejudicava essa imparcialidade e uma resolução, na visão do mundo privado, justa dos conflitos. Se é um preconceito, vamos admitir teoricamente como um preconceito, o preconceito existe ao inverso. Se eu retirar do Estado juiz, eu estou levando para um juízo que tende a olhar com maior adequação ou ainda num viés até mais forte, enviesado pró-empresa e não pró-Estado. Então, nós inverteríamos aí a regra
que balanceia ou deve balancear a resolução dos conflitos. E como nós fazemos isso? Primeiro, qualificação dos árbitros. Segundo, tendo uma prática de uma jurisprudência no âmbito da resolução dos conflitos que envolvam os órgãos públicos, que expresse um senso de justiça na resolução desses conflitos. Então não basta ser um princípio teórico de imparcialidade. E não pode haver, no âmbito do juízo arbitral, quando se está em discussão com algum órgão da administração pública, uma perspectiva que leve a uma avaliação de que há uma tendência pró-empresa. As partes têm que ser ouvidas de forma desinteressada quanto à resolução meritória daquela discussão, e deve haver, ao final da resolução, de ambas as partes, uma compreensão de que foi feita a justiça. E o primeiro requisito para que se faça a justiça é uma segurança de imparcialidade. O segundo aspecto é um aspecto de que, independente do resultado, seja a meu favor ou contra mim, ele vai me trazer mais vantagens, em termos de, pelo menos, celeridade. Então, vamos discutir uma obra pública. A paralisação de uma obra pública, contratada por uma concessão, por exemplo, ela traz prejuízos para a empresa, que deixa de receber, mas traz prejuízos para o Estado, que deixa de atender o interesse público, e provavelmente, em função dos custos de manutenção de uma obra paralisada, vai desembolsar mais recursos ao final do que estava previsto se a execução seguisse o seu curso regular. Então, eu preciso ter um ganha-ganha, independente do resultado, do mérito, da resolução daquele conflito. E a celeridade é um fator importante. Em terceiro lugar, contribui para isso a questão da irrecorribilidade. Isso traz, independente do resultado do mérito, um grau de segurança jurídica que eu não teria se eu discutisse uma questão, por exemplo, vou usar o exemplo sempre de uma concessão de obra ou serviço público, por 10, 15, 20 anos no âmbito da justiça. É preferível eu resolver a questão rapidamente do que eu aguardar indefinidamente uma resolução que nem sempre vai atender o meu interesse. Terceiro elemento, a informalidade. O juízo arbitral ele tem que privilegiar o mérito da discussão e menos as sutilezas do processo judicial. Ou seja, a qualidade e a qualificação do debate no juízo arbitral, ele tem que ser mais substancial, ele tem que ser e pode ser mais profundo do que no âmbito do judiciário. Dito isso, como fazer isso na prática? Em primeiro lugar, eu preciso garantir que esses árbitros tenham uma qualificação e uma expertise adequada para a solução de cada caso. Então, a solução no âmbito do juízo arbitral, ou o seu êxito, passa, em grande medida, pelo momento da escolha dos árbitros. E, para isso, eu preciso ter pessoas de reputação ilibada e extremamente qualificadas para o ofício. Então, não pode ser ou entrar numa questão, principalmente nas grandes discussões que envolvem, naturalmente, o juízo arbitral, um perfil de magistrado menos especializado do que eu encontraria no setor público. Lógico que isso envolve custos, e lógico que isso envolve uma imagem desses árbitros de idoneidade
e de decoro tão alto como se espera de um magistrado do Estado. Então, esse perfil de profissional é essencial. Em segundo lugar, eu preciso que esses magistrados arbitrais, vamos falar assim, juízes arbitrais, eles sejam capazes de encontrar soluções que nem sempre estão tão claras nas leis ou nas cláusulas em discussão. Como fazer isso? Há duas formas básicas. É eu fazer trade-off entre as partes. É eu, no âmbito da instrução processual, bem captar os interesses e preocupações de uma parte, os interesses e preocupações da outra parte. E mesmo que elas não se sintam habilitadas a uma busca de consenso, eu encontrar uma solução que busque atender, na maior medida possível, os interesses das partes que estão em discussão. Quão mais as partes estiverem satisfeitas, ou quão menos elas se sentirem prejudicadas, melhor para o procedimento. E melhor para a cultura do juiz. Segunda grande forma de se fazer isso é que as decisões garantam salvaguardas mínimas para a parte sucumbente. Então, além de fazer uma busca de composição de interesses na resolução do juízo arbitral, sem se perder a essência do que se está definindo, é você garantir que haja salvaguardas para a parte que, em alguma medida, foi mais sucumbente naquele procedimento. Ao fazer isso, eu elevo a qualificação da minha resolução do conflito e garanto, ao longo de uma perspectiva futura, que é um pouco do que nós estamos trabalhando nesse painel, a segurança de que eu terei melhores resoluções no juízo arbitral do que no âmbito do poder estatal. Em linhas gerais, era isso que eu queria falar. O tempo é o que nos permite, aqui, em termos do que nos foi colocado, mas penso que o STJ, principalmente, tem um papel importante na consolidação dessas questões principiológicas e definitórias sobre o juízo arbitral. E penso que, em função desse histórico de preconceito que acabou surgindo também em função de um caso específico, o âmbito dessa construção cultural de solução de conflitos no âmbito da administração pública, via juízo arbitral, ela volte a andar casas à frente a partir de uma perspectiva que dê ao Estado segurança jurídica, em termos de imparcialidade e justa resolução dos conflitos, e em termos de que será um processo onde todas as partes vão ganhar, independente de uma resolução específica, num caso concreto ou circunstancial. Muito obrigado a todos. Ministro André, muito obrigado pela fala profunda e abrangente sobre o tema. Quando nós pensamos o painel, como esse tema ele é extremamente amplo e complexo, a ideia era ter realmente 3 expoentes dos 3 grandes segmentos relacionados a isso. O expoente do judiciário, o expoente da iniciativa privada, da advocacia, e um expoente, né, da visão corporativa, principalmente à frente, né, do jurídico de uma companhia da grandeza da Vale. Então, a gente vai dar seguimento para depois poderemos debater mais um pouco. Então, passo a palavra ao doutor Alexandre Ambrósio. Obrigado, Jorge. Primeiro, obrigado, Murilo, pelo convite. Obrigado, parabéns pela iniciativa. Obrigado ao ministro André Mendonça. Obrigado por lembrar da nossa época em que estávamos construindo o Acordo de Brumadinho. A sua liderança, ministro, na AGU foi fundamental
o sucesso daquele esforço. Agora estamos empenhados para fazer outro acordo para o caso de Mariana. Mas eu gostei muito da fala do ministro. Aí, Celso, prazer enorme estar aqui com você. O Celso é advogado nosso, amigo de décadas também. E, Jorge, também, muito obrigado pela sua mediação. Eu gostei muito da fala do ministro, porque ele coloca um aspecto de ceticismo da administração pública em relação à arbitragem. Você falou, um passo atrás, você vê uma involução aí em relação a isso. E eu, como usuário da arbitragem do setor privado, já há décadas também que eu trabalho como diretor jurídico de empresas, fui advogado de escritório nos Estados Unidos por um tempo. Queria contar um pouquinho de como é que o entusiasta da arbitragem, como eu, está se tornando um cético da arbitragem também. Então, esse aqui é o ponto que nós estamos vendo, acho que bastante transformação positiva na arbitragem no mundo, mas no Brasil nós temos sofrido bastante com alguns aspectos que foi citado por todos aqui, especialmente da questão do árbitro, da imparcialidade, do dever de revelação. Mas só para dar o primeiro contato do entusiasmo da arbitragem, eu fiz faculdade nos anos 80, na época que estava, no começo dos anos 80, eu já estava começando a falar muito de Alternative Dispute Resolution. O professor Frank Sander, de Harvard, na época de 76, foi quem cunhou essa frase. Então, estava fervendo essa discussão aqui no Brasil, e terminando a faculdade eu fui para os Estados Unidos e comecei a trabalhar lá também com isso. Trabalhei bastante com Alternative Dispute Resolution e tive experiências muito lidando com arbitragem no ICC, no AAA, e sempre com bastante entusiasmo pela velocidade que isso trazia em relação ao processo judicial, pela especialidade e também pela definitividade. Isso foi nos Estados Unidos, já era consolidado nessa época. E voltei para o Brasil em 96, justamente quando saiu a lei de arbitragem no Brasil, que depois de 2001 foi considerada constitucional, mas já em 96, que eu vim trabalhar também em empresas brasileiras, eu era um entusiasta da arbitragem, eu elaborava com o maior primor as cláusulas arbitrais dos contratos na indústria de construção, depois na telefonia, então uma série de indústrias que eu trabalhei muitos anos na Votorantim, e nessa área de M&A, sobretudo, e também contratos, a arbitragem era sempre uma discussão aprofundada de escolha de fórum, escolha de lei aplicável, e sempre com muito sucesso. E eu vim para a Vale faz aproximadamente 6 anos que eu estou na Vale, e nós temos tido na Vale algumas experiências menos felizes, digamos, na questão da arbitragem. Nós temos enfrentado muitas arbitragens, sobretudo na B3, arbitragem no novo mercado, onde nós não temos escolha, né? Pelo fato de sermos uma empresa do novo mercado, existe quase uma venda casada, que ao você entrar no novo mercado, você obrigatoriamente escolhe a Câmara de Arbitragem e Mediação da B3 e você se vincula a ela. Para os tradutores, o venda casada é um tie-in sale, que isso é uma prática ilegal, né, no mercado de antitrust, abuso do poder econômico. Mas, no caso aqui, a legislação foi escrita assim, nós não temos a escolha ao irmos no mercado, todas as empresas no mercado hoje estão sujeitas a isso. E tem havido um abuso da arbitragem, dos reclamantes na arbitragem, usando a arbitragem e de uma forma que nos parece inadequada. Em todo caso, não seria problema, a substância do que trazem nas reclamações, se o processo se desenvolvesse de uma forma, como todos falaram, transparente, imparcial e independente. E nós temos sentido que nem sempre tem sido esse o caso. E aí volta a questão da arbitragem, de novo, do lado entusiasta, eu acho que a arbitragem ela é uma alternativa, sim, mas ela não é uma substituição ao processo judicial, ela é um complemento, ela retira do judiciário algumas situações em que a especialidade até requer que seja tratado por árbitros e não por juízes, e com isso deveríamos ter essa grande vantagem de estarmos discutindo com especialistas em maior profundidade o tema. O que acontece é que nós encontramos o problema reside no próprio árbitro, e isso que é um tema que nós precisamos aprofundar no Brasil,
que é a questão mesmo ética do árbitro no dever de revelação. Nós temos tido casos, alguns casos até escabrosos, não vou citar o caso específico, mas dando alguns exemplos, em que árbitros, já iniciada a arbitragem, fazem um parecer sobre o tema para um outro cliente, porque os árbitros são, esse é um outro problema que nós temos no Brasil, a porta giratória, né, o revolving door. Um dia o indivíduo trabalha como árbitro, outro dia ele trabalha como advogado, e no fim da semana ele é parecerista. Então você tem uma mesma pessoa exercendo inúmeras funções que se contradizem e muitas vezes até se colocam em posições de conflito. O que também não seria um problema se o árbitro cumprisse o dever de revelação, se abrisse, contasse o que é preciso saber para a outra parte poder julgar, poder avaliar a impugnação ou não. Nós temos feito, lamentavelmente, inúmeras impugnações nas ações que têm trazido, porque temos descoberto, dos árbitros apontados, nós temos descoberto situações que não foram reveladas e que criam um evidente conflito de interesse. Seja porque já se posicionaram em relação à questão, seja porque tem parentesco com pessoas na própria Câmara de Arbitragem, seja no caso que o árbitro era membro da AGU, não sei se você ouviu esse, essa foi pós seu tempo, imagina. Então, várias situações em que a impugnação é necessária, mas veja só, somos nós, os advogados da empresa, que acabam fazendo uma investigação da situação do árbitro e descobrem esses elementos que não foram revelados. E não deveria haver um dever de investigação sobre o árbitro da parte que está sendo o cliente da arbitragem. Então, e nesse aspecto, de novo, voltando a uma crítica à Câmara de Arbitragem da B3, isso eles nos recebem bem, mas eu percebo que existe até um posicionamento que a B3 já trouxe ao mercado, de que ela é a favor dessas arbitragens que estão ocorrendo em relação às empresas de capital aberto, são trazidas por acionistas que reclamam, parecido com o caso que você descreveu, acionistas que reclamam de perdas acionárias no mercado por uma tragédia, como no nosso caso foi Brumadinho, foi Mariana, e utilizam a guisa do tipo de class action brasileiro, trazendo a arbitragem da B3. E a própria B3 já se posicionou como favorável a esse tipo de ação, que é uma questão que nem é prevista na legislação brasileira e que nos parece que a Câmara Arbitral não deveria se posicionar, nem de uma forma nem de outra, em relação a um tema que ela é apenas um foro neutro para se discutir, né, a questão. Então, esses são alguns dos pontos, e por esses motivos que estou descrevendo, eu vou economizar um pouquinho de tempo. Tá? Nós, hoje, eu diria que eu me tornei um pouco mais cético em relação à arbitragem, ainda acredito que ela pode ser um instrumento de enorme vantagem pela velocidade, pela especialidade, mas desde que nós consigamos trazer uma imparcialidade, independência e neutralidade dos árbitros. E isso só será possível se os árbitros espontaneamente revelarem os temas que podem trazer alguma controvérsia. Não existe uma regra sobre isso, eu pesquisando, eu sei que existe no IBA, acho que a doutora Ani já citou, em 2004 o IBA lançou um guideline, né, uma referência o que seriam os elementos que precisariam ser revelados por um árbitro. Mas mesmo assim não tem poder normativo, mas serve, pelo menos isso demonstra que é possível sim se criar algum tipo de guideline. Eu acho que no Brasil seria até uma ideia que acho que já avança até um projeto de lei nesse sentido, mas que precisamos ter algum guideline, mas que não basta apenas ter uma referência. O árbitro precisa entender que o dever fiduciário que ele tem de agir como árbitro requer um posicionamento ético, de revelar espontaneamente, mesmo aquilo que ele acha isso não seja relevante, porque ao colocar-se no sapato do outro, aquilo talvez seja relevante para o outro. E esse é um dos deveres que eu entendo que o árbitro deve ter, é saber colocar-se no sapato do outro na hora de fazer essa revelação, não apenas escolher o que para ele parece importante ou não importante. Outro caso, dei 2 exemplos, mas mais um, o árbitro, foi descoberto que o árbitro era sócio de um dos advogados de uma das partes. Isso não revelou, julgou que não era importante.
mas são situações realmente algumas absurdas. Você fala, como é que chegamos a isso? E chegamos a isso, acho que porque criou-se um grupo, na verdade, de árbitros. São todos muito competentes, alguns são juristas de escolas, muitos meus amigos, mas que acabam protegendo uns aos outros. Isso acho que é um tipo de corporativismo que não pode existir no Instituto de Arbitragem para se manter com a neutralidade e com a eficiência que a gente espera. E, nesse contexto, para concluir a minha fala sobre o ceticismo, há 2 semanas eu até dei uma orientação para o jurídico da Vale que não se coloque mais arbitragem nos contratos quando a gente tiver essa opção. Tendo a opção de não ter arbitragem hoje é a nossa preferência. O que no passado, em toda a minha carreira, era o contrário. Eu sempre, como entusiasta de arbitragem, não vamos sempre escolher arbitragem. Agora é o contrário. Eu digo, não usem arbitragem. Podemos escapar da arbitragem, especialmente a arbitragem no Brasil. Essa é uma vantagem. E voltamos, então, para o bom e velho judiciário, ministro, onde o senhor hoje está e fazendo um excelente trabalho. Esse era o meu comentário. Muito obrigado. Obrigado, doutor Alexandre. Belíssima fala, foi no buziles do problema de accountability da arbitragem, né? E eu acho que principalmente a reta final, a conclusão final, uma empresa da grandeza, da importância, da relevância que é a Vale, hoje, fazer esse tipo de orientação jurídica, eu acho que deveria toda a comunidade arbitral, um exercício de humildade intelectual, repensar como tem se desenvolvido esse mecanismo tão importante, mas, na medida que cresceu de importância, talvez não tenha feito uma correspondente avaliação dos seus mecanismos de prestação de contas. Muito obrigado. Agora, passando a palavra para o Dr. Celso Xavier fazer a última fala aqui do nosso debate. Muito obrigado, Jorge, pela oportunidade. Murilo, obrigado pelo convite. Agradeço o BDL. É um prazer estar aqui com o Jorge, ministro André Mendonça, Dr. Alex. E recebo essa fala final do Alex com tristeza. Tristeza de um advogado que há anos se dedica à arbitragem, mas não de maneira discordante. Porque no final do dia, a arbitragem ela é feita para os clientes, para os administrados, para os jurisdicionados, né? Eles precisam ser ouvidos. Então, qualquer tipo de prestação de serviço, a arbitragem ela é uma prestação de serviço, ela tem a natureza privada. No momento que os seus clientes estão descontentes, tem alguma coisa errada. A gente precisa parar para pensar e realmente ter um foro independente, né? Um foro composto por todos os atores do mundo arbitral para rediscutir a arbitragem. A arbitragem, vamos dizer que é uma jovem adulta. Desde 2001, como Alex bem colocou, teve a constitucionalidade reconhecida pelo Supremo e a partir de então começou a ser utilizado. Os casos arbitrais, na verdade, passaram assim a ocorrer bem depois de 2001. Foi a partir de 2001 que assim as empresas, as partes começaram a colocar as cláusulas compromissórias, cujos problemas passaram a aflorar 2, 3, 4, 5 anos depois. Então, realmente, como todo novo instituto, ele tem aquele efeito pendular. Sai de um momento em que nada havia em relação a isso, vai para o outro extremo do pêndulo, e agora está na hora de voltar para o meio, para que ele possa continuar a existir, mas existir com eficiência. Isso aconteceu, por exemplo, com a defesa do consumidor. A gente não tinha nada antes de 1990 e teve um boom de todo consumidor tem direito a qualquer coisa, a qualquer tipo de indenização, e hoje se vê que isso já é muito mais neutro, ou seja, as grandes indenizações já não são mais concedidas de maneira abusiva, e por aí vai com vários outros institutos. Agora, quais são as razões pelas quais uma empresa como a Vale, uma das maiores empresas do mundo, uma das maiores empresas brasileiras, faz uma afirmação dessa? Eu vou tomar aqui a pretensão, Alex, você me corrija se eu estiver enganado, talvez de listar alguns desses pontos. São pontos debatidos, mas são pontos pouco ouvidos pela dita comunidade arbitral. Como o Alex bem disse, é praticamente o pastor pregando para o convertido. Eles se reúnem dentro das mesmas pessoas, sempre as mesmas falas, onde todos pensam da mesma maneira, mas raramente escutam, por exemplo, o usuário da arbitragem, o cliente da arbitragem. E aqui vai se falar, não, mas a Vale ganhou ou perdeu? Eu não posso acreditar que uma companhia como a Vale e outras grandes empresas vão julgar um instituto como a arbitragem por ter tido uma vitória ou uma derrota na arbitragem.
A Vale deve ter milhares de ações judiciais, já deve ter perdido milhares de ações judiciais, e nem por isso critica o judiciário. Então, essa não é a principal causa. A principal causa começa pela questão do dever de revelação. E aqui, ministro, tomando um pouco da sua fala, que falou muito bem sobre a segurança. A arbitragem é uma justiça privada, ela começa com base numa escolha de árbitro. Essa escolha é feita de maneira privada. Ou seja, eu, parte, e aqui sem nenhuma ingenuidade, tirando a ingenuidade da sala, o advogado da parte, escolhe aquele que vai julgar o seu caso. Ou seja, o advogado não vai escolher alguém que, de antemão, já se saiba que tem uma visão antagônica ao mérito do caso. A melhor das hipóteses é isso. Mas é algo preocupante, é algo que precisa ser fiscalizado. Ou seja, o sistema precisa fiscalizar. Né? Afinal, está na lei da arbitragem, que a arbitragem depende da confiança das partes. Essa palavra está escrita na lei. E a lei traz também no artigo 14 o único pilar para justamente manter a idoneidade e a segurança da arbitragem, que é o tal do dever de revelação. Afinal, o árbitro é escolhido pela parte, o CNJ, até agora, não atua em relação às arbitragens, não há corregedoria, não há publicidade, não há recurso. Ou seja, todos aqueles mecanismos usuais que nós todos aprendemos na Faculdade de Direito para controle da atividade jurisdicional, eles não são, em tese, aplicáveis à arbitragem. Então, o único pilar para salvaguardar tudo isso é o dever de revelação. É a confiança de que aquele apontado como árbitro vá revelar toda e qualquer circunstância que possa, aos olhos da parte, gerar, como está escrito no artigo 14, uma dúvida justificável. Não quer dizer que ele seja impedido. Quer dizer que, se existe alguma situação concreta que gere uma dúvida justificável, ela deve ser revelada. Porque se ela não for revelada, ainda que seja uma questão que não gerasse a suspeição e impedimento, ela gera a quebra, a ruptura da confiança. Por quê? Porque o árbitro não revelou aqui? Por que ele não falou aqui? Porque se ele não disse, eu não confio mais como parte. Então, investigar, tratar a questão do dever de revelação é fundamental. E o que se vê ultimamente é que esse tema tem oscilado muito na jurisprudência. A jurisprudência de tribunais importantes decidindo a questão do artigo 14 com um certo casuísmo. Ou seja, olhando, na verdade, a importância do fato não revelado. Ou seja, mas esse fato não revelado, ele seria suficiente a impedir a atuação do árbitro? Veja bem, não é isso que a gente está tratando, a gente está um passo atrás. A gente está no prazo, isso geraria uma dúvida justificável. Isso é o que está na lei. Não fala, a lei não diz, revele tudo aquilo que poderia causar ao senhor uma situação de impedimento. Não é isso que está na lei. Não é isso que está em nenhum lugar do mundo. Em todas as jurisdições e todas as câmaras arbitrais, o que se fala é a dúvida justificável deve ser revelada. E deve ser revelada no seu grau máximo, justamente para que a idoneidade do árbitro não seja contestada, não seja colocada à prova. E aí existe jurisprudência interpretando esse artigo, por exemplo, dizendo, mas existe algum dever de investigação da parte. Acabamos de ouvir aqui da representante da VIAC, uma das mais antigas e mais importantes câmaras de arbitragem do mundo, de Viena, na Áustria, dizendo, eu não conheço, eu nunca ouvi falar disso. E hoje nós temos, por exemplo, diretrizes do Comitê Brasileiro de Arbitragem, em que se fala o seguinte, no item 6, é ônus da parte de se informar a respeito de fatos públicos. Ou seja, está querendo se impor via algo que não é lei, mas se chama de soft law, um dever à parte de investigação, quando não é o que está na lei. A lei é clara em relação a isso. Ou seja, agora eu, advogado, preciso cobrar do meu cliente um honorário apartado para fazer uma investigação sobre o árbitro. É isso? Ou seja, eu preciso ir no Google, eu preciso ir na junta comercial, eu preciso ir no registro de imóveis, eu preciso ir em outras fontes públicas para saber toda a vida pregressa daquele que se candidata a ser árbitro. Desculpe, isso é uma inversão de valores. Se a gente trilhar por esse caminho, o que vai acontecer é a oitiva de outras falas, como a do Dr. Alex, de grandes empresas que vão dizer, eu não brinco mais com a arbitragem. Porque a arbitragem, em vez de me trazer segurança jurídica, que é justamente o que atrai investimentos, ela me traz uma insegurança jurídica, que eu não quero mais. Ou seja, a arbitragem vai acabar desse jeito. E ninguém escuta. As pessoas não ouvem os clientes ao dizer isso. E continuam colocando a culpa, mas o Alex deve
ter perdido algum caso. É por isso que ele está falando isso. É engraçado, na hora que você ouve a Vale, houve mais algumas dezenas de grandes empresas dizendo ipsis literis exatamente a mesma coisa. Não é à toa que hoje está no Supremo, ministro, a DPF 1050, do partido União Brasil, que se discute justamente a questão do artigo 14, que foi admitida pelo ministro Alexandre, convertida em ADI, e que, em breve, espera-se, deva julgar. E por que é importante? Por que se fala em preceito fundamental? Porque a revelação diz respeito ao devido processo legal. E a arbitragem não é uma justiça de segunda classe. As partes, o ente privado, quando adere à arbitragem, ele espera ter algo justo. Ele espera que a Constituição Federal vá ser aplicada ao caso. Ele espera que as leis federais também sejam aplicadas ao caso. Ele não espera que simplesmente a Câmara Arbitral possa fazer o que quiser com o regulamento e que o regulamento tenha prevalência em relação ao que está na Carta Magna. Isso é uma inversão de valores total. Realmente, pensar de outra maneira me parece equivocado e que demanda uma grande reflexão. Então, esse é o grande ponto, e acho que é o ponto tratado também na DPF, e existem aqui, eu fiz uma pesquisa, é difícil ser certeiro em relação a isso, porque a maior parte das ações regulatórias tramitam em segredo de justiça, mas tem pelo menos 15 restos admitidos no STJ tratando sobre esse tema. E esse tratamento de maneira conjunta, um dos mecanismos previstos, seja no Supremo, seja até no Superior, que gere efeitos vinculantes, é muito importante. Não é importante só para os casos em andamento, é importante para os árbitros também. Porque o árbitro, a hora que ele se confronta com uma jurisprudência que diz há dever de investigação, a outra que fala não há dever de investigação, um julgado que diz não, mas a dúvida razoável e justificada é aos olhos da parte. Aí vem um outro julgado e fala não, é aos olhos do árbitro. E tem decisões falando isso. O árbitro também não sabe o que fazer. Eu sou árbitro em alguns casos. Realmente é uma situação complexa. Então, para o bem do Brasil, para o bem da segurança jurídica, há necessidade de que, infelizmente, o judiciário tenha que entrar nessa discussão. Tenha que entrar para tentar interpretar e dando um caráter vinculante a, no mínimo, esse pilar importante da arbitragem no Brasil. E aí se diz, é importante que o judiciário seja amigo da arbitragem. É muito importante. Mas ser amigo da arbitragem não é simplesmente dizer você escolheu a arbitragem, eu não me envolvo nisso. Ser amigo da arbitragem significa dizer o seguinte, eu não vou revisitar o mérito da discussão. Agora, todo e qualquer aspecto que diga respeito à formalidade, todo e qualquer aspecto que diga respeito à independência, à imparcialidade dessa justiça privada, isso sim é matéria, evidentemente, do judiciário. Novamente, a arbitragem não é mais, não é menos que o judiciário. É algo que corre em paralelo. A arbitragem está dentro do nosso sistema de justiça, porque o nosso sistema legal assim o quis. Ela é tão importante quanto o judiciário. Mas cabe ao judiciário, sim, fixar os perímetros de legalidade dessa justiça privada. Esse é um ponto. Outro ponto que também traz algum descrédito à arbitragem, o Alex bem citou, é o que se diz, por exemplo, de arbitragens coletivas. Como existe a lei da ação civil pública, que está baseada fundamentalmente na lei da ação civil pública no Código de Defesa do Consumidor, deu-se início ao que se diz de arbitragem coletiva. Não há nenhuma base legal, assim, fundamentalmente elas acontecem no âmbito da Câmara do Mercado da B3, exatamente por questões similares àquela da Petrobras, ministro, ou seja, grandes eventos que ocasionam uma queda abrupta no valor das ações, e aí aparecem associações não digo nem com ou sem reputação ilibada, mas associações novas, que se dizem substitutas processuais de todos os acionistas da companhia, para buscar indenizações bilionárias, né, em benefício desses acionistas. Eu volto à minha aula de processo civil, eu sempre aprendi que substituição processual depende de lei. Sem lei não há substituição processual. Ou seja, alguém não pode pedir em nome próprio o direito de terceiro, né? Tampouco a representação também depende de autorização desse terceiro. Não há nenhuma lei que trate disso. E aí a comunidade arbitral tenta, a fórceps,
dizer o seguinte: não, mas é possível interpretar o conjunto das ações coletivas, CDC e Lei da Ação Civil Pública, e transportar isso para o mundo arbitral. Primeiro, tem uma questão de data. Né? Quer dizer, a lei de arbitragem comercial, como é conhecida hoje, ela é de 96. Os dois diplomas são anteriores. Logo, o legislador não tinha arbitragem na cabeça quando quis criar essa tutela coletiva. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: a arbitragem é uma renúncia à jurisdição estatal, depende de anuência de todas as partes, inclusive da companhia. Né? A companhia, ela topou, ela concordou em litigar contra uma associação que substituísse os seus acionistas. Pelo que eu sei, eu nunca vi uma cláusula compromissória nesse sentido. Tampouco nunca vi um regulamento nesse sentido. Aí entra outro ponto, que é: e o efeito erga omnes das ações coletivas? Para as ações civis públicas e coletivas, existe a legislação aplicável. Todo mundo sabe o que vai acontecer. E para as arbitragens? Como é que a gente transporta isso? Eu posso ter uma arbitragem contra a Vale, por exemplo, que tramita de maneira confidencial, dizendo não cabe arbitragem coletiva no Brasil. E uma outra arbitragem contra a Petrobras, por exemplo, um outro tribunal arbitral, dizendo sim, cabe. Ou seja, isso para o mercado de capitais brasileiro, que no final do dia, a arbitragem, além de desafogar o judiciário, que não desafoga em nada, diga-se, né? Mas com essa pretensa fundamentação, mas para o mercado de capitais brasileiro é saudável que exista um meio de solução de conflitos que possa dar uma interpretação para uma empresa e uma interpretação para outra empresa. Vai se dizer, não, mas no judiciário também pode acontecer. Isso tem liberdade. Mas no judiciário, uma hora, se a matéria for relevante, isso pode chegar no STJ. Você pode ter um IAC, você pode ter uma DPF, enfim, existem mecanismos de controle para que, em havendo grande repercussão de uma matéria, que aquela matéria seja sedimentada, que aquela jurisprudência, inclusive, seja seguida. Aliás, o Brasil caminha na parte judicial no sentido de ter determinados precedentes que sim têm caráter vinculante. Aí sim para desafogar o judiciário, aí sim para trazer segurança para o nosso país. E na arbitragem? A arbitragem não dá em lugar nenhum, a arbitragem acaba no tribunal arbitral. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar uma ação anulatória para revisitar o mérito da questão, dizendo, olha, não há legislação, ou o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável a esse caso, isso não é rever o mérito? Será que o judiciário pode fazer isso? Então veja a preocupação das empresas. Aí, finalizando, parabenizando o ministro André, que conseguiu olhar para esse tempo esgotado e não perdeu o foco. Mas, finalizando uma outra questão, que se iniciou um julgamento, por exemplo, semana passada, no Tribunal de Justiça de São Paulo. O julgamento ali era público. Que discute a possibilidade ou não de um político, em atividade, ser árbitro. É o fundamento de uma ação. Certamente isso vai chegar no Supremo, que é a discussão do artigo 95, parágrafo único, inciso 3º, que fala o seguinte: aos juízes é vedada a atividade político-partidária. E aí existe um caso em que um político, não é que ele tem atividade político-partidária, não, é político, de carteirinha, que atua, é árbitro no caso. Pode isso? Ou seja, e a tripartição de poderes? De se isolar aquele que julga daquele que legisla ou daquele que executa. Para a arbitragem isso não vale? Por quê? O árbitro ele não precisa ser independente, ele não precisa ser imparcial, ele não precisa julgar com neutralidade. E o político não é exatamente o antônimo, né, do julgador. Né? Quer dizer, brinca-se, até ouvi de um colega, quando a política entra, o julgador sai da sala. Deve ser assim. Né? Por quê? Porque o político, naturalmente e legalmente, ele representa alguém. Ele representa uma parcela da população, ele representa um Estado, ele tem interesses, ele tem projetos e tudo mais. Então, realmente a arbitragem, eu citei aqui 3 exemplos, poderia citar mais alguns, ela está sob enfoque, mas sob um bom enfoque, para que ela melhore. Porque só melhorando a arbitragem, a gente podendo tratar desses temas com independência, com imparcialidade, e realmente sem outros interesses, é que ela vai voltar a crescer. E aqui eu disse, ministro, que a arbitragem não desafoga o judiciário. Tem uma pesquisa da professora Selma Lemes, recente, que ela
amealhando informações das várias câmaras que atuam no Brasil de arbitragens domésticas, chegou à conclusão que em 2021 ou 2022 tinham mais ou menos, naquele ano, pouco mais de 1.100 arbitragens. Evidentemente que são casos importantes, mas 1.100 casos no judiciário, como brincar, não muda o ponteiro nem do carro, sai da reserva. Então não é essa a razão da arbitragem. A arbitragem precisa ser boa para trazer segurança para as empresas nacionais, para as empresas estrangeiras, para que realmente ela continue nesse crescente. E os tribunais superiores têm um papel decisivo em relação a isso, para justamente colocá-la em bom trilho e para que isso ela volte a crescer. Excelente. E só aproveitando esse competentíssimo painel, e para fazer um questionamento, vou aproveitar a oportunidade que eu estou aqui fazendo essa mediação e queria lançar um questionamento que tem uma relação com todas as três falas, principalmente para ouvir o ministro André. Ministro André, no último mês eu pude assistir 3 palestras de Vossa Excelência, uma sobre leniência, uma sobre compliance e essa agora sobre arbitragem, e todas, além da qualidade, elas tinham 2 falas em comum, 2 eixos em comum sobre esses 3 assuntos: segurança jurídica e accountability. E quando a gente escuta, né, as falas que complementaram, hoje a arbitragem ela julga temas cujos valores são bilionários, e no precedente que o senhor mencionou em sua fala, algo que envolvia até interesse público direto, né, na manifestação da União. E aí eu penso no Supremo, né, o Supremo, que é o tribunal mais relevante do país. O Supremo, ele é transmitido 24 horas, os votos são completamente públicos, os debates são exaustivos, os debates são expostos. A gente tem a comunidade acadêmica analisando e criticando o Supremo, né, a comunidade prática, todos os jornalistas, o ministro, qualquer frase, qualquer contexto vira motivo de debate. Ou seja, a Suprema Corte no Brasil é extremamente fiscalizada, até de forma muito injusta, várias vezes na esfera pública. Então, como daria para conciliar a arbitragem aumentando a relevância dos seus temas ou querendo pretensamente julgar temas coletivos, se ela não profissionalizar os seus mecanismos de prestação de contas? Hein? A arbitragem ela tem um encontro marcado com o constitucionalismo ou não, ministro? Assim, como Vossa Excelência enxerga essa temática? Alô, Jorge, primeiro que overdose de falas minhas, né? Espero que não tenha enjoado tanto, mas ontem o Pierre também estava lá acompanhando. E por que essa insistência com segurança jurídica, accountability? Eu acho que nós trabalhamos muito mal ainda no Brasil conceitos indeterminados, que precisam ter uma base teórica de justificativas mais adequada. Todo mundo fala em segurança jurídica, é um conceito efêmero, mas ninguém consegue defini-la muito bem. E se a definição não é simples, parâmetros precisam ser dados. Ontem eu falei de alguns parâmetros, eu me vali de um ex-professor de Harvard, Lon Fuller, sobre parâmetros de segurança jurídica. Eu preciso ter normas gerais pré-estabelecidas, ou seja, as decisões não podem ficar sujeitas a avaliações caso a caso, não pode ter casuísmo. Eu tenho que ter muita atenção para retroatividade ou não. Eu preciso ser transparente. Eu preciso garantir que as partes tenham normas que sejam coerentes consigo mesmas, que uma pré-regulamentação teórica ou prevista num dispositivo, num diploma legal, ela corresponda e haja congruência entre o que ela prevê e a sua aplicação na prática. E me surpreende, eu estava até preocupado em vir, porque em função dessa experiência que a AGU teve ali atrás, houve uma sensação, aqui é um campo de total insegurança. Não vamos entrar mais nesse campo. Não vamos mais confiar uma decisão nossa, ao menos em termos de Estado, só o Ministério quiser trabalhar setorialmente, um contra outro, não vamos interferir.
mas em termos de Estado nós não vamos investir no juiz arbitral. Por quê? Porque regras de segurança, transparência, falei sobre a accountability, e a accountability envolve transparência, prestação de contas e responsabilidade. O problema é que as regras de responsabilidade no âmbito do juiz arbitral são muito limitadas. Por isso que o grau de transparência e prestação de contas tem que ser muito elevado. E me surpreendeu das falas, tanto de uma grande empresa, como de alguém que milita como árbitro, um reconhecimento ou uma constatação de que o principal problema hoje está nisso, que é a própria essência da arbitragem. É ser imparcial, ser transparente, ter mecanismos de autocontrole e autorregulação. Porque a sensação da equipe da AGU, que me assessorava à época, é: nós estamos entrando num mundo onde só conversam 6, 7 pessoas, vamos dizer, meia dúzia de pessoas, que definem questões de bilhões. E, para haver transparência, por exemplo, eu preciso regulamentar o contato ex parte, ou seja, das partes fora do ambiente. Então, eu tenho problemas prévios, eu tenho problema de não declaração, e aí nós tínhamos, quem garante que nós vamos ter acesso igualitário a esses árbitros? É verdade que nós escolhemos um árbitro, mas o mundo da arbitragem é muito restrito. E essa restrição não nos dava segurança de ter uma avaliação imparcial. Então, a arbitragem é um mecanismo sensacional. Queria deixar isso pontuado. Eu sou um defensor da resolução de conflitos fora de um ambiente rígido como é o ambiente judiciário, que normalmente é tudo ou nada. E a resolução tudo ou nada, ela deixa vácuos de não atendimento de interesses relevantes de ambas as partes, até de quem ganhou. Então, eu preciso ter, em questões complexas, mecanismos qualificados de resolução. Agora, quem vai dizer a importância, à luz da minha conclusão, dessa sistemática, que é o juiz arbitral, é o próprio juiz arbitral. Porque a impressão que deu é: vamos montar um clube, e esse clube vai montar nichos de resolução de conflitos que não estão previstos na governança das partes. E vai ter que ficar todo mundo submetido a isso de forma irrecorrível e definitiva. Aí falou: não, eu não quero entrar nesse jogo. Que segurança eu tenho? Então, esse passo atrás, se eu imaginava que era só no ambiente público, ele precisa ser dado no contexto como um todo. Obrigado, Jorge. Espero que o judiciário dê as respostas, mas, em boa medida, o judiciário dar as respostas já é um sinal de insucesso. A autorregulação é que é importante. Obrigado, ministro. Tempo esgotado aqui. E não sei se dá para abrir para um questionamento. Tempo esgotado? Não? Então, tempo esgotado. Me perdoem, eu roubei o questionamento da plateia. Agradeço mais uma vez, ministro André, doutor Alexandre, doutor Celso, pelo painel sobre a temática.